E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa dos estudos, sobre as obras de André Luiz e estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 48, intitulado Culto Familiar. E no último programa, a respeito da vinda do Ricardo, criança já reencarnado, mas um bebezinho, e vai ser trazido ao nosso lar para conversar, para para trazer uma mensagem de carinho, de amor para a família. Porque a dona Laura, sua esposa, vai reencarnar também, E no último programa, sobre isso, a gente falou principalmente da homogeneidade, da necessidade da homogeneidade de pensamentos para que esse fenômeno ocorresse. E como esse, vários outros, Estendemos o assunto sobre a necessidade dessa homogeneidade de pensamentos no bem, é claro, Estou falando no bem, para que acontecesse... para que aconteçam certos fenômenos, certas situações e ajudas, Então, foi isso que a gente falou. E vamos dar continuidade agora no qual parágrafo, Tereza? Nós vamos começar a ler o parágrafo 17. O Clarencio pediu, homogeneidade de pensamento e verdadeira fusão de sentimentos. A gente leu. Agora é o 17º. Fez-se grande. Então, continuando. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Ponto. Vamos parar um pouquinho aí. Comovedora e singela prece. Então, a necessidade da singeleza, que a prece deve ter. O que é isso? Não procurar palavras muito difíceis, estender muito, porque às vezes cansa. Eu já vi prece de 5 minutos, 7, 8. É difícil a gente manter um pensamento no bem com a prece tão longa. Nós, às vezes, íamos à SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, que fica em Niterói, lá onde fica o Raul Teixeira, nosso grande amigo, e ali no final, era a prática da casa, o final da reunião pública, eram ministrados os passes. Como era muita gente, e o grupo de pessoas para proporcionar o passe não era tão grande, então demorava um pouco, o Raul mesmo fazia a sua prece, pedindo ajuda, mas aí é uma situação diferente, porque está sendo dado o passe, e aí durante o passe é feita a prece. Para todo mundo ficar concentrado na voz dele. Para todo mundo ficar concentrado na voz dele, Raul Teixeira. Aí é outra situação. Nas nossas reuniões hebdomadárias, vamos dizer, palavra bonita que eu gosto, quer dizer, semanalmente, naquele dia certo que a gente faz as reuniões da casa espírita, no nosso caso, as reuniões de estudo, a gente vai fazer uma prece, usemos o bom senso, porque é que ele fala aqui, singela e comovedora. O que é comovedora? Não precisa chorar na hora que vai, mas é aquilo de coração, realmente, não é? Que a gente não se estenda muito. Que tenha sentimento e não mecânica. E não mecânica, Porque é o que os espíritos nos dizem. Rezar não é repetir palavras memorizadas. É diferente de orar. Orar é abrir a boca da alma, porque a palavra orar vem do verbete os ores, quer dizer boca. Abrir a boca da alma. Então, sentimento, mas que não se estenda, porque ele fala aqui em singeleza. Então, a gente usar o bom senso. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Ponto. Mais um detalhe. Olha, logo após a prece, se fez ouvir a cítara com ambiente de profundas vibrações de paz. Essas vibrações de paz já estão sendo proporcionadas
pela comunhão de pensamentos e seguida da prece. Porque a prece, ela é o nosso... A gente pode até colocar como um ritual, né, Tereza? A gente pode colocar ela como ritual. Pode falar assim, né, um ritual, porque há uma necessidade. A gente não pode, não deve iniciar qualquer trabalho na nossa casa sem uma oração, sem uma prece. Porque a prece, ela é necessária. Mas não é obrigada a ser uma prece igual para todo mundo. Exatamente, né? Cada um... Então, é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, em que Kardec coloca a eficácia da prece. Ele coloca um trecho do Evangelho de Marcos, em que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Não disse quando, mas disse, né? Então, a eficácia da prece. Ele vem relatando aqui a eficácia, quer dizer, a necessidade da prece para que a gente atinja o objetivo. No caso da reunião, o objetivo é o quê? A harmonização. Então, a prece nos coloca mais ainda em contato com os bons espíritos, né? Pois a gente faz o sentimento da alma, é o que nós estamos sentindo. E basta a gente reconhecer, gente, os nossos erros e querer melhorar, e na prece, que é uma conversa com os bons espíritos, para eles nos auxiliarem, porque aí já começa a demonstrar uma boa vontade. Então, daí o ambiente que se forma. Então, continuando. Quer falar alguma coisa? Não. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. O Ricardo está vindo, está chegando lá na bola de cristal, né? Você que já disse que é cristal. Eu já disse que é cristal. Porque quando ele relata aqui... isolante, mas é cristalino. Tá aqui, cristalino. O globo é cristalino, Tereza. Cristalino é cristal. Tá vendo ela complicando, ó. Se é cristalino, é de cristal. Eu quero saber quem limpa, mas tudo bem. Observei então, continuando aqui. Observei então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonaram o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. E aí vai entrar a música, não é? Aí eu fiquei pensando. Ficou pensando. Né? Quando a gente estudou esse livro lá na nossa casa com o Marco Aurélio, ele até colocou isso e até hoje eu penso nisso. Como se, você vê, o Lísias foi tocar cítara, as moças, a Judite, a Yolanda, né, foram vai dizer aqui, um foi tocar piano, outro foi tocar harpa. Aí nós temos duas hipóteses. Ou a família era musicista antes de chegar em nosso lar, já aqui na Terra, antes deles desencarnarem, ou eles eram músicos e levaram toda essa habilidade, mas eu tenho dúvida por conta da cítara. Porque aqui no Brasil é um instrumento que não é usado. E ele sabe tocar o Lísias, né? E ele fez ouvir na cítara harmoniosa. O Lísias sabe tocar cítara. Ou é essa, né? É uma das hipóteses, porque todo mundo vai cantar aqui. Até quem não toca, canta. A outra hipótese está... baseada no Livro dos Espíritos, pergunta 898. Isso. Nesse livro, Kardec faz uma pergunta para saber se o nosso futuro deve ser uma grande preocupação, né? Por que a gente tem que ter conhecimento científico? Se a gente só tem que ter conhecimento material, a pergunta é mais ou menos sobre isso. É a resposta dos espíritos. O espírito tem que saber tudo? Sem dúvida. Inicialmente, isso fará aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais rápido se já progrediu inteligência. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora o que levaria anos na Terra. Então, essa é a outra hipótese. Eles gostavam de música e como lá se aprende em 1 hora
o que você aqui na Terra levaria anos, todo mundo aprendeu a ser músico em uma hora. Tem outra hipótese também, pode ter reaprendido, porque de alguma encarnação, muito, mas todo mundo? Não, pode ser, ué. Então é um grupo familiar que, se não foi na última encarnação, né, alguma lá para trás, talvez. Porque aí, tendo aprendido já existenciais passadas, 10, 20 existências atrás, na pergunta 898 que a Tereza leu. Por quê? Porque isso não se perde, o conhecimento que você adquire não se perde. Mas aqui diz que vai aprender, você não tinha o conhecimento. Aqui você aprende em uma hora isso aí aqui não tem a ver com... Ou reaprende, porque aí você novamente incita. Eu gosto mais dessa hipótese, então, mas aí não tem escrito aqui. A gente aí viaja na maionese, como diz. Cada um, porque dos ouvintes vai escolher qual a hipótese melhor. Então tem a hipótese de você trouxe da última encarnação essa habilidade, ou você relembrou de alguma passada, que eu acho que é muita gente para relembrar, né? Porque a dona Laura teve problema, dificuldade em relembrar as 3 últimas encarnações, mas é uma hipótese de você reaprender uma coisa que você já era patrimônio espiritual seu. E eu prefiro essa hipótese, que eles gostavam de música, porque eu tenho vontade, eu acho bonito, mas, né, talvez se eu tivesse a chance no mundo espiritual, para aprender em 1 hora a tocar piano, lá vou eu. Ou para aprender a tocar violão, mas aí que entra o raciocínio. Se você já adquire esse conhecimento antes, você vai aprender novamente. Não é? Ou aprende ou reaprende. Porque, por exemplo, como é que uma criança, a gente está vendo aí na internet, como é que uma criança com 3 anos de idade... Aqui na Terra ela não aprendeu em 1 hora. Não tem como, exatamente. Então, aí quem quiser ler melhor, essa pergunta é a pergunta 898 do Livro dos Espíritos, né? E aí a Judite também, né, termina o parágrafo, você nem terminou de ler. Judite Holanda. Peraí. Então vamos lá, que eu estava vendo o negócio aqui. Judite Holanda e Lísias. Que eu me perdi, vamos lá. Parágrafo 19. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite e Holanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara. A harpa é outra coisa que só nas orquestras. Na Grécia, esse povo tudo aqui é da Grécia. Será? Ao lado de Tereza, aí você estava lá. E Heloísa. Como é que tu não lembra? E Heloísa. Mas só cantavam. Aí, meu Deus, aí pegou. Aí, realmente... Que integravam. Aí tem agora, ó, por que a minha hipótese, lê aí, termina aí. Que integrava o gracioso coro familiar. Porque elas não são as últimas que desencarnaram? Quem chega por último? A Heloísa e a Tereza. Não deu tempo de ir pra aula de piano, nem de cítara, nem de harpa. Deu. Com 1 hora você não leu aí que os espíritos disseram? Pra ela não deu, porque elas foram a última a chegar em nosso lar. Tanto a Heloísa quanto a Tereza. Não deu tempo de fazer aula. É por isso que elas cantam. Cantar é mais fácil. Você bota amor, né? Deve ser mais fácil do que você tocar uma harpa, uma cítara, que parece um violão meio, né, desconjuntado, mas tudo bem. E sobre a música, é muito interessante, quem puder, no livro Abaixo Póstumas, capítulo 12, foi colocado o título A Música Celeste. É um caso de uma menina que ela tinha mediunidade e ela ouvia uma música e duvidava que no plano espiritual tivesse música, mas ela estava ouvindo. E aí o espírito vem, desdobra ela e faz ela ouvir alguma coisa sobre música, o Bellini, né? O espírito. Aí ela, no desdobramento, mais consciente de que estava ouvindo aquilo, acordada, né? E ela, passado alguns instantes, eu vou ler aqui, disse a moça: papai, vou adormecer, vou cair. Me joga água, papai, que música deliciosa, desperta-me. Então, é aquilo que os espíritos dizem, será Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A música celeste não tem comparação com a música da Terra, né? Mas, quanto mais superior os planos, mais beleza tem a música, porque ela mexe na alma, né? Mexe na nossa alma. Isso aí é notório em nós, cada tipo de música, a gente tem uma reação íntima diferente.
né, dependendo dos gostos. E aqui a gente está vendo um ambiente que se formou, homogeneidade de pensamentos, um ambiente propício voltado com o pensamento para o bem. Deve ser uma coisa linda esse concerto aqui que foi feito. Aí continua. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Então é isso que a gente acabou de falar, que está no livro Obras Póstumas, muito interessante, capítulo 12, que é exatamente o que a menina sentiu aqui. E o André Luiz está falando que ele se sentiu arrebatado às esferas sublimes do pensamento. Né? Isso. Muito difícil frasear. Lísias e as irmãs. Lísia e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. E sabe o que eu lembrei aqui, Marco? Do livro. Porque, olha só, eles estão transmitindo, através de uma música, todo o sentimento de saudade que eles estão do pai, não é? Uma família muito unida, muito equilibrada. Então, eles estão transmitindo, no caso, né, todo o sentimento de saudade, de carinho, através dessa música, que foi eles que fizeram. Essa música foi a família que compôs para o Ricardo. E aí, eu lendo isso, eu lembrei do livro Escola no Além. Esse livro Escola no Além, ele foi escrito pela Cláudia Galassi. Ela foi uma moça que se suicidou aos 18 anos por problemas afetivos, amorosos, e ela, ao que parece, né, ela desencarnou com um tiro, ela pegou uma arma de fogo e se matou. E ela, no mundo espiritual, por isso é que cada caso é um caso, é muito complicado quando a gente generaliza as coisas. Apesar de ser suicida, 6 meses depois, ela já estava muito arrependida do que fez e ela já estava trabalhando. E ela já estava trabalhando com crianças. E ela relata para a mãe dela, né, nesse livro, porque esse livro, Escola no Além, são as cartas que ela mandou através de Chico Xavier para a mãezinha dela, chamada Dorothy. E numa das cartas lá, que faz o capítulo do livro, ela conta que ela toma conta de crianças de meses até 2 anos. Olha só como é verdadeira a história que a gente aprende numa hora, o que aqui na Terra levaria anos. E essas crianças fazem redações com 2 anos. E elas têm uma disciplina, né? No caso, ela só dá aula para meninas. E eles nessa escola, lá no Além, que ela não diz qual é o nome, elas têm a disciplina de só expressarem o que elas estão sentindo através de música, através de poesia cantada. Muito interessante, né? Porque é muito parecido com o que o Lísias fez aqui com o pai. A família do Lísias, né, compõe. Só que aqui os sentimentos estão equilibrados. Lá no livro Escola no Além, ela fala que a maioria das crianças estão tristes, estão com saudade demais da mãe, do pai, da família. E eu achei interessante que ela coloca assim, ela dá um exemplo para a mãe. Mamãe, tem aqui uma menina muito inconformada e ela fez aqui uma trovinha, cantou uma trovinha, né? Aí ela coloca assim, se estamos no céu da vida, quero a casa de meus pais. Ao ver tanta flor à frente, a saudade aumenta mais. Olha, uma criança de 2 anos fazer uma poesia dessa é porque realmente no mundo espiritual a gente aprende em 1 hora, porque não está com o escafandro do corpo físico, o que na Terra levaria muito tempo. Então as crianças lá,
E aí, quando eu estava lendo isso, eu lembrei desse livro. Quem tiver interesse de ler, é muito interessante. O nome do livro é Escola no Além. Então, aqui, a família do Lísias também vai expressar todo o sentimento, não é? De carinho, de saudade nessa música. E lá, na Escola do Além, as crianças até 2 anos também têm que... Elas não podem ficar reclamando, elas têm que transmitir aquele sentimento de angústia, de mágoa, de saudade, elas só podem expressar cantando. Interessante, né? Isso, esses 2 casos, tanto aqui quanto lá no Escola do Além. Porque no capítulo, lembrando que no capítulo 11 do Nosso Lar, estudamos anteriormente, né? Notícias do Plano. No último parágrafo desse capítulo é interessante que o André Luiz está na via pública lá no Nosso Lar e ele ouve belas melodias atravessando o ar. E ele fica indagando, ele indaga. Aí o Lísias explica para ele assim: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do Nosso Lar. Após consecutivas observações, a governadoria reconheceu que a música intensifica o rendimento de serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha no Nosso Lar sem esse estímulo de alegria. Então, é a necessidade, nos locais, nas oficinas de trabalho no Nosso Lar, tem música. Também, porque ele fala aqui, estímulo de alegria. Então é isso que a gente fala, ele mexe com o sentimento, não é? Por isso aqui o presente pro pai. Pro e Ricardo. Lá na Escola do Além é uma terapia para você, de alguma maneira, colocar, extravasar e não ficar guardando aquela mágoa, aquela saudade. É como se, porque na realidade é o que se faz numa terapia com um psicólogo. O psicólogo, ele não vai poder resolver o seu problema, ele vai te ajudar a você mesmo se escutar. Você colocar para fora o que está te incomodando. E é o que a Cláudia Galassi relata para a gente nessa Escola de Crianças do Além, né? Mas aí continua, né? Agora, parágrafo 21, apesar que a gente vai terminar. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza. Mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Então, agora vem a música. A gente, por caridade, a gente não vai cantar. Mas também não sei nem a gente não sabe a melodia, a gente podia inventar aqui uma melodia, mas não dá, né? Mas eu achava melhor, porque não vai dar, vai dar pra gente ler tudo. São muito bonitos os versos, as estrofes. Tem sentimento, né? A gente vê que tem sentimento muito bonito. E só relatando que isso não está aqui só no Nosso Lar. No livro Paulo Estevão também, por exemplo, a personagem Abigail, Gesiel, lá na hora que o pai está desencarnando, tem a prece dos aflitos. Que é muito bonito. Ele conta, e tem outras situações também. Que é cantada, né? Cantada. Muito bonito. Então, no livro Há 2000 anos também, a homenagem que ele fez à Lívia, sua alma gêmea, né? Fez a música, mas depois fez o que fez, deixa pra lá. Mas agora está bem melhor que a gente. Mas a intenção Então é isso. Então são várias situações que são o sentimento é extravasado, demonstrado, através da melodia, da música, né? Porque a música, ela mostra o sentimento de quem a canta. E aí a gente tem a comparação triste dos nossos dias, vendo músicas, não é? Que realmente não tem nenhuma espiritualidade e muito menos beleza. Mas cabe a nós fazer as nossas escolhas. As escolhas são nossas, musicais, né? não é? Como isso da música, Tereza, aproveitando, né, que tudo hoje está liberado na questão dessa melodia da música. É a parábola do joio e do trigo, né? O joio tem que crescer com o trigo, a gente vai fazer as escolhas, né? Então as escolhas são nossas, e estamos livre-arbítrio e à vontade para escolher o que quer. É verdade. Achar beleza onde quer achar. Mas então, terminamos mais um programa. Por hoje. Lembrando que hoje nós continuamos estudando o capítulo 48 do livro Nosso Lar, Culto Familiar. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.